Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A palavra dano significa prejuízo, ruína e estrago. Tem alguns irmãos falando e até mesmo pastores, que se pregarmos ou se evangelizarmos para macumbeiros sofreremos danos. Amados, me recordo de um sonho, pois foi muito real. Sonhei que estava tentando matar uma serpente, tomei posse de um facão e cortei no rumo da cabeça, mas do pescoço para baixo. Mesmo assim ela avançou em mim. Quando ela avançou com toda a fúria eu dei um pulo e acordei assustado em minha cama. Não entendi muito, pois mesmo ela com a cabeça fora do corpo só com o tronco do pescoço ainda me atacou. O Espírito Santo me lembrou da promessa de Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá um varão que ferirá a cabeça da serpente. Satã é o cabeça, os macumbeiros, os bruxos e satanistas são seu corpo. Então, irmãos, o nosso alvo é ferir a cabeça, que é Satanás e seus demônios, e não seus escravos. Jesus quer que os libertemos com o poder que ele nos deu. Quem são os macumbeiros? São pessoas designadas para tocar um instrumento chamado macumba. Eles fazem adoração às entidades, ou aos espíritos também chamados de guias. Mas todos nós sabemos que eles são demônios, anjos caídos. Estes macumbeiros alcançam estágios devido à sua obediência aos seus guias, e adquirem poder destes mesmos demônios por meio de oferendas ou despachos. Os despachos são feitos com velas, galinhas pretas, farofas com cachaça, champanhe, até com ossos de defunto. Quando eles fazem trabalho na garganta de um defunto com cabelo, a pessoa morre de câncer. Eles fazem simpatias de amarração para o amor. Fazem sacrifício para os cantores conseguirem fama e sucesso, sendo que a maioria dos macumbeiros vivem em declínio, em angústia e agonia. Não podemos esquecer que eles são agentes de Satanás. Alguns não sabem disso, pois eles estão em um nível mais baixo de espiritualidade comparado com os satanistas. Os macumbeiros trabalham com demônios mais inferiores, enquanto os satanistas trabalham com altas patentes com a linha de principados. Esses, dependendo do grau, têm encontros direto com Satã. Eles fazem sacrifícios mais pesados, tipo, sacrifícios humanos. Eles chegam até mesmo a comer carne humana e beber sangue humano. As datas mais marcantes para eles é no Sabat, Halloween, Dia das Bruxas. Este é o dia de comemoração. Eles matam humanos, tomam sangue e comem a carne. É um tipo de ceia, e a diversão é crucificar um ser humano, dizendo eles que o diabo venceu Jesus. Em muitas destas festas acabam em orgias sexuais, entre eles homens e mulheres, mulheres e até mesmo demônios personificados. Eles fazem orgias entre si, não se sabe quem é quem. Até o próprio Lúcifer tem a sua noiva chamada a noiva de Satanás. Está aí os sacerdotes e as sacerdotisas. São os membros mais respeitados entre eles. A ambição deles é poder e mais poder, pois Satanás lhes dá todas as armas de destruição quantas eles precisarem, pois eles combatem diretamente as igrejas e os pastores, todos e qualquer cristão nascido de novo. Eles não tocam nos hipócritas que vivem um evangelho de hipocrisia, nem adúlteros, nem mentirosos, nem os que enganam, nem os pornográficos, nem os que dão calote no próximo devendo e não pagam. Quando veem a pessoa que estão devendo se escondem. Isso não é papel de um cristão. As vaidosas, os vaidosos, os soberbos e todos que amam e gostam e fazem uso de tudo que está no mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que há no mundo, pois Satanás disse, não mexam nesses, eles já pertencem a mim, são hipócritas assim como eu, as almas deles já são minhas. Quem apresentará luz para estas vidas que estão em densas trevas? Quem resgatará estas almas para Cristo? Elas são valiosas, são preço de sangue, o sangue divino, o sangue de realeza, o sangue infalível de Cristo. Como você vai ganhar eles se você acha que só pelo fato de se aproximar deles você corre o risco de sofrer retaliação? Amados, quem mentiu para você, ou quem está mentindo para você, porque você tem medo de macumba, de feitiços ou de alguma bruxaria, ou de macumbeiros, de satanistas ou de demônios? Não acredite nisso. É isso que Satã quer, pois esta é uma forma dele manter as almas encarceradas e presas em trevas. Eu estava conversando com um pastor com respeito à evangelização. Dei uma opinião a ele com respeito aos seus filhos, que os seus meninos participassem do evangelismo. Ele disse que os seus filhos não tinham estrutura e nem estavam prontos para suportarem os ataques dos demônios. Fiquei sem entender. Os meninos podem se envolver em qualquer outras atividades na igreja, menos na tarefa mais importante, que é fazer o ID do Senhor. Não entendo, pois eles acreditam que serão alvejados. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Resumindo, não é retaliação para cantar,
pregar e até mesmo participar de qualquer outra atividade na igreja. Mas para evangelizar a retaliação, você faz tudo na igreja. Quando o pastor o chama para evangelizar, você diz: não estou preparado. O que está acontecendo com você? Foi Jesus quem disse: eis que vos dou poder. Ele disse: a mim é dado todo o poder. Mateus 28:18. Portanto, ide e pregai, curai, libertai. Foi ele quem delegou o poder, a força e a autoridade para a sua igreja. Mas para quê? Ou para fazer o quê? Primeiro, para pisar em serpentes. Veja, amados, não em serpentes. Sendo assim, seria só para pisar no diabo. Mas ele disse pisar em serpentes, que quer dizer que são classes de demônios com formatos de serpentes. Estas classes são os demônios do engano. A missão destes demônios é o de enganar. Lembra no jardim o que a serpente fez? Esses demônios são os mesmos que usam os falsos profetas. Esses demônios levam os falsos profetas ao engano, e depois usam os falsos profetas para enganar. Não só os falsos profetas, mas também os falsos cristãos. Eles vivem enganados e sendo enganados. Esses demônios trabalham exclusivamente dentro das igrejas com o fim de levarem a igreja toda ao engano. Eles desenvolvem as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos. Em 1 Timóteo 4:1 diz que estes são os demônios que enganariam nesses últimos dias. Chega, amados, de serem enganados. Usem a autoridade que Jesus te deu. Expulsem esses demônios de engano do teu lar, da família, da tua igreja. Os demônios que usam estes falsos profetas para arrancarem as suas finanças. Jesus te deu poder para pisar nestas serpentes que tanto te enganou. Este pisar não quer dizer que você vai ficar lá dentro da igreja pulando e fingindo estar pisando no diabo, não. Isso é meninice. Quando é que você pisa na serpente? É quando você diz não ao adultério, não à pornografia, não à mentira, não à fofoca, não ao mundanismo, não à masturbação, não ao namorico. Crente não namora, crente noiva e casa. Se você não pode assumir um compromisso de casamento, então por que tu queres estar namorando? Você está se abrasando. Ou por que não dizer ardendo em fogo? Fuja desses enganos de Satanás. Jesus só conta com quem tem compromisso, a saber, com os que são noivos, que assumiram um compromisso sério. Não fiquem com essa de pegar. Você está correndo o risco de pegar uma AIDS, de pegar legiões de demônios. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Zela dele. Então tu terás poder sobre todo o reino das trevas. Certa feita eu estava orando no segundo andar onde fica localizado a casa de oração. A Flávia era uma jovem que quase todas as vezes que ia à igreja ficava possessa com demônios. O diácono e a missionária estavam na sala do primeiro andar tentando expulsar os demônios, mas não estavam conseguindo. Levantei da oração, e quando pisei os pés escada abaixo, o demônio tomou a boca dela e começou a gritar e a dizer: eu odeio Edivaldo. Eles gritavam com todas as suas forças usando aquela jovem. Resultado: aonde eu estava não dava para ele me ver. Mas no mundo espiritual não há parede de separação. A porta do teu quarto fechada não limita a visão de anjos ou demônios. Imagine a visão de Deus que tudo vê. Quando escutei essas palavras do espírito maligno, ganhei forças, e fui ao encontro daquela jovem. Quando entrei porta adentro, ele começou a dizer: não olhe para mim, seus olhos têm fogo, está me queimando. Amados, neste mundo de trevas você é visto como luz em meio à escuridão. O cristão nascido de novo é a luz do mundo. Por isso que os demônios te odeiam. Você é uma ameaça para o reino das trevas. Isso é, se você andar na sã doutrina. Se não, será só mais um crente sem autoridade fazendo volume dentro das igrejas esperando o dia para ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Lembre-se, se de certo você nasceu de novo, você é fogo. Os demônios te temerão, pois a combustão do Espírito Santo arde dentro de ti, então nada te fará dano algum. Em Provérbios fala que a maldição sem causa não pegará em ti. Se tu estás blindado com o selo de Deus, que é o Santo Espírito, nenhuma palavra de maldição vai ultrapassar este bloqueio. Nada que venha dos demônios, nem seta, nem dardos e nem flechas te atingirão. Glória a Deus. E também os demônios escorpiões. Esta é outra classe de demônios terríveis. As pessoas atingidas por estes demônios sentem dores terríveis, a dor da morte. Tantas mortes estes demônios têm causado nesses últimos dias. É uma classe de demônios cruéis, mas estão derrotados no sangue e no nome de Jesus. E junto com o diácono e a missionária fizemos um ato profético, e juntos expulsamos aqueles demônios, e aquela jovem foi livre para a glória de Deus. Mateus 10:1. E Jesus disse: vos dou autoridade para curar, libertar e ressuscitar os mortos. Em Lucas 10:19 diz: vos dei poder para pisar em escorpiões e dano algum nos fará, e em todo o poder do inimigo,
Não há uma obra existente aqui na terra do diabo que você não tenha poder sobre ela. Se liberte da mentira que os pastores têm te ensinado. Não há retaliação. Pregue o evangelho sem medo. Isto é, se você nasceu de novo e não há brecha de pecado, vá sem medo. Jesus já abriu as portas. Em Isaías diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. O caminho está preparado, a porta está aberta. Arranque as almas das mãos dos demônios, tire elas de dentro do inferno. Jesus viu você e disse: As portas do inferno não vão prevalecer. Insiste e persista que o diabo vai fugir. Tiago 4:7. Salmos 91:10 diz: Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Tua casa está guardada, tua família está segura, e a tua vida está escondida em Cristo. Eu estava em um bairro periférico em Salvador, em uma quebrada. O Senhor falou comigo para apresentar o evangelho a um jovem. Ele estava meio que suspeito, mas mesmo assim fui ao seu encontro. Ao me aproximar dele, ele disse: Pode falar, irmão. Quando você estava vindo ao meu encontro, vi 2 homens de branco ao seu lado. Senti o poder do Espírito Santo e preguei o evangelho para aquele jovem. Quando acabei, ele deu um sinal de que estava armado e iria cometer um crime. Se Deus não tivesse me enviado, vidas seriam ceifadas. Ouça o Espírito Santo e vai cumprir o teu ministério. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.